Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o fechamento do capítulo 3 da carta de Tiago, quando Tiago fala sobre sabedoria. Existem duas sabedorias, a que vem de Deus e a que não vem de Deus. E a gente vai aprender muito nesse trecho do capítulo versos 13 a 18 hoje, no nosso estudo bíblico facilitado. Nesse pequeno trechinho de alguns versículos, Tiago traz algumas informações muito importantes para a gente no contexto da igreja. Lembra que Tiago está escrevendo para uma comunidade cristã a respeito da religião verdadeira, pura diante de Deus, sem mácula, que simbolizava viver numa lei áurea, simbolizava ter uma vida dedicada ao outro, se abstendo do mundo, uma vida que não fosse apegada a desejos ruins, uma vida que tivesse boas obras. E Tiago também fala sobre sabedoria. Tiago também fala a respeito da importância da gente viver uma sabedoria que vem do alto. Tiago justifica que existia na igreja uma ideia de sabedoria muito ligada ao contexto de sua época, que é a sabedoria influenciada pelo mundo helênico, pela Grécia, pela filosofia, pela capacidade de argumentação, pela capacidade da eloquência, pela capacidade de justificar as coisas, pelo conhecimento. E muitas vezes as pessoas se davam e se mostravam sábios, não é? Se mostravam mestres, muitas vezes se utilizando desses elementos que existiam na época já na cultura antiga, a capacidade de argumentação, os pontos filosóficos e tudo mais. O próprio texto de João capítulo 1, João escreve que Jesus é a palavra, é o Logos, baseado em um filósofo chamado Filo, que dizia que tudo foi construído pela palavra. E João aproveitou essa ideia filosófica para escrever o Evangelho de João, dizendo que realmente tudo foi feito pela palavra, e sem a palavra nada do que existe existiria. Essa palavra é o Cristo. Assim como a filosofia influenciou o pensamento de tudo, também influenciou obviamente, o comportamento na igreja. E as pessoas acreditavam que por serem eloquentes, por serem pessoas que eram mais articuladas e que tinham um vasto conhecimento, que assim eles eram mestres. E tinham então a sabedoria para serem então os líderes, aqueles que estariam ensinando ou assumindo cargos na igreja. E Tiago vai dizer que não é bem por aí que a gente mede a sabedoria que procede de Deus para edificar a sua igreja. Por isso que esse trecho ele é muito legal e ele traz um ensino maravilhoso para nós. Tiago está dizendo que a sabedoria que vem do alto ela é diferente da humana. A sabedoria que vem do alto ela é uma sabedoria que está cheia de elementos vindos do próprio Deus ao indivíduo por uma ação espiritual. Tiago mesmo vai dizer, olha, vocês são sábios, mas vocês têm no coração amargura e sentimentos facciosos. Como pode essa sabedoria ser divina? Quando Tiago fala sobre amargura, Tiago fala sobre contendas, sobre problemas, sobre falta de perdão, sobre conflitos. E esse sentimento faccioso é divisão, é partidarismo, é defender alguém ou um grupo ou a si mesmo com um espírito egoísta para que por meio desse motim eu consiga uma liderança, um cargo, um ministério, um destaque, entende? Respeito social. E Tiago diz que essa não é sabedoria. Essa sabedoria não vem de Deus. Essa sabedoria ela é animal, terrena e demoníaca. Ela é animal porque se assemelha aos animais. Não sei se você já viu algum vídeo de animais brigando por carne num canal aí, na internet ou numa TV paga. Muitas vezes para disputar o seu pedaço de comida, o animal ele rosna, ele briga, ele defende a sua caça. E muitas vezes o comportamento de seres humanos defendendo a posição, defendendo o destaque, defendendo a ideia de que ele é o líder, de que ele é o principal, não é? Defendendo então a sua imagem social, muitas vezes ele age como um animal, um espírito animal. É terreno porque tem
a semelhança do pecado humano, dos sentimentos humanos, terrenos, da carnalidade, e muitas vezes diabólico, porque é influência direta do próprio inimigo, que coloca na nossa cabeça que as posições, o destaque, a liderança, né, a eloquência, os diplomas ou qualquer outra coisa são muito importantes e vão nos fazer mais importantes e mais especiais que o outro. E não é esse o comportamento que a gente tem que ter dentro da comunidade cristã. Essa não é a sabedoria que vem do alto. É isso que Tiago diz e que isso é tão importante para a gente entender. A sabedoria que Tiago diz, ela não é desassociada com conhecimento, ela não é desassociada com a capacidade argumentativa, ela não tem uma abstinência total à ciência. Pelo contrário, toda forma de conhecimento a um servo de Deus é importante, desenvolve intelecto, desenvolve capacidades cognitivas, psicológicas e ajuda o indivíduo a ser melhor como pessoa e, obviamente, mais preparado ao cumprimento do dever, da missão de pregar o Evangelho. Se eu sou conhecedor, né, de, por exemplo, linguística, eu vou estar mais preparado a pregar o Evangelho. Se eu sou conhecedor de questões, por exemplo, de construção, eu vou estar talvez preparado a ajudar as minhas comunidades na questão de construção. Se eu sou conhecedor específico ou estudante afinco, né, de, por exemplo, questões gastronômicas, eu posso também ajudar a minha comunidade em momentos específicos onde eu trago as pessoas para dentro da comunidade para que elas experimentem e degustem coisas tão gostosas e maravilhosas. Todo conhecimento é útil nas mãos do servo de Deus para a pregação do Evangelho e edificação do corpo de Cristo. Mas essa é a função da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é nos fazer melhor do que o outro. A função da sabedoria de Deus é edificar o corpo, entende? E Tiago vai dizer que a sabedoria de Deus, ela não é medida pelo tanto de conhecimento que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa que não teve condição de estudar, ela não teve condição de ir em grandes escolas, estudar em Berkeley, em Oxford, em Harvard, né? Mas ele é uma pessoa simples, mas que ganhou a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, que Tiago está ensinando para a gente, é que ela gera boas obras. Como saber se uma pessoa de fato é sábia? A resposta está nas obras que ela pratica, no resultado de suas mãos, de suas ações, do seu coração, de seus relacionamentos. É ali que ela prova se ela tem ou não sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, segundo Tiago, ela está sempre ligada ao comportamento humano de um indivíduo abençoando a vida do outro. Como nós falamos no estudo passado, sendo instrumento de Deus a cuidar, a gerenciar carinho, amor e até salvação à vida de alguém. A sabedoria que vem de Deus, por exemplo, quando Tiago diz, ele diz que a sabedoria que vem de Deus ela é pura, ou seja, ela é santa, ou seja, ela é sem maldade. A pessoa que está agindo por meio da sabedoria divina, ele não está fazendo aquilo por maldade, entende? Ele está fazendo isso com a intenção mais sincera, pura, carinhosa e generosa possível. Quando a pessoa faz isso ao outro, ele não está buscando seu próprio interesse, ele não está buscando a glória pessoal, ele não está buscando um cargo, ele não está buscando ser elogiado, ele está só sendo cristão. O segundo ponto da sabedoria é que ela tem que ser pacífica, ou seja, harmoniosa, promotora de paz, promotora de comunhão, promotora de edificação. Ela alicerça relacionamentos, ela resolve conflitos, ela traz paz, calma, direção ao coração daquele que está próximo de você, se deleitando ou se aproveitando ou recebendo de alguma forma a sua sabedoria, a manifestação da sabedoria divina por meio da sua vida. A sabedoria divina também é moderada, ou seja, ela é amável. Ela está sempre respaldada no amor para com o próximo, diferente daquela sabedoria do início, que é facciosa, que é egoísta, que só pensa em si mesmo, que é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria que vem de Deus, ela é amorosa, ela ama, acima de tudo. A sabedoria de Deus também é misericordiosa, também entende que o outro passa por problemas e situações adversos e que precisa de ajuda muitas vezes na sua história de vida, entende? Muitas pessoas passam por problemas
E a sabedoria nos ajuda, a sabedoria que vem do alto, a compreender, a ter empatia, a ter altruísmo, a ser de fato solícito, solitário, ser ajudante, ser amoroso, ser compreensivo, ser parceiro, ser companheiro de alguém que passa por situações adversas. E a sabedoria de Deus também gera bons frutos. Ou seja, foi aquilo que nós falamos, a sabedoria de Deus precisa gerar bons frutos, boas obras. Os frutos muito parecidos com Gálatas: amor, paz, temperança, controle, domínio próprio, compaixão, não é? Essas coisas são frutos de um homem para outro homem, entende? É algo relacional. A sabedoria que vem de Deus, então, não é para me fazer mais especial a mim mesmo, é para fazer com que eu seja mais capacitado a ser bênção à vida do outro. Por isso que a carta está toda ligada num compêndio só, e por isso que é tão importante a gente entender sobre a ideia de bênção que a gente falou no estudo passado. A sabedoria que vem de Deus me faz ser uma bênção para o meu irmão, utilizado por Deus para manifestar coisas que vêm do alto à vida do outro. Essa é uma pessoa de sabedoria. Sabedoria, então, por mais que a gente diga que a pessoa sabe, é aquela que, nossa, esse homem é tão sábio, ele sabe tanto. Ok. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela se aproveita do conhecimento, como nós falamos. Ela se nutre, obviamente, do saber, do conhecer, mas ela não está diretamente, ela não é fundamentada no que a pessoa conhece a respeito de Deus. Ela está respaldada naquilo que a pessoa é diante de Deus e para o próximo. Então seja sábio aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Seja sábio para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua família, não aos olhos do mundo, e sim aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo, a sabedoria é você se transformar numa pessoa diplomada, cheia dos currículos, para que você se transforme numa pessoa mais importante do que os outros. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você seja sábio ao ponto de ser luz, bênção, ajuda, auxílio à vida daqueles que precisam, regando a vida dessas pessoas com amor, com paz, com compaixão, com misericórdia, fazendo com que o corpo esteja mais unido porque você está lá, fazendo com que o corpo esteja mais edificado porque você está lá, fazendo com que o corpo de Cristo esteja mais abençoado, mais vivo e mais cheio da atuação do Espírito Santo, porque essa atuação do Espírito Santo manifesta-se por meio da sua vida. É isso que Deus deseja, e essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Não é conhecimento, é a ação espiritual em nós para com o outro. Meu desejo é que você seja sábio, não aos olhos do mundo, e sim aos olhos de Deus, para que você abençoe o lugar que você está, seja na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, que a sabedoria faça você ter frutos que abençoem não só a sua história de vida, mas a história de todos aqueles que estão à sua volta, por meio da luz de Cristo, por meio da atuação plena do Espírito, de cuidar do outro por meio da sua vida. Deus abençoe sua vida, compartilhe o estudo. Semana que vem começamos o nosso capítulo 4. Deus abençoe e que Deus nos faça sábios, segundo o seu poder e o seu Espírito, em nome de Jesus.